Glória a Deus. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a 7ª mensagem de hoje sobre o tema: o treinamento missionário, aquele que pode e que não pode ser um missionário. Por quê? Então, aqui nós temos vários motivos. Um deles nós vamos falar agora em Mateus 10, tá bom? Antes eu quero dizer que eu continuo usando minha camisa, Projeto Libertar Alcântara, amém? A gente está em São Luís agora, mas lá em Alcântara, São Luís do Maranhão, Brasil, onde tem Centro de Lançamento de Foguetes do Brasil, lá em Alcântara, nós estamos lá evangelizando, trabalhando e tentando reabrir nosso centro de recuperação para drogados. Estamos em busca de parceiros, de alguém que diz: eu vou lá, eu quero ajudar com isso, com aquilo, ou apenas vou orar, que você já está ajudando, amém? Então, meus amados irmãos, eu quero falar sobre Mateus 10, hoje. Esse Mateus 10, eu quero ler bem aqui, Jesus chamou os 12 e deu algumas instruções. Uma delas foi essa bem aqui, verso 7 em diante, diz, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu quero falar sobre esse termo aí, do verso 8, na parte B, que ele disse para os discípulos: de graça tu recebeste, de graça dai. Aqui Jesus não está proibindo ninguém de receber algum tipo de oferta, não, mas aqui está dizendo que vai haver, como sempre houve, falsos profetas que diz: só te dou se tu me dá, só oro por ti se tu me der, eu só sou profeta para ti, ou pregador, se tu me der financeiramente. Aqui está falando de pessoas que vendem o seu serviço. Aqui está falando de pessoas, irmãos, que Deus nunca quis que eles vivessem. Por isso que os falsos profetas no Novo Testamento são comparados com Balaão. Você já viu falar? Eu vou já ler para ti já. 2 Pedro 2. Falsos profetas são chamados como Balaão. Quem foi Balaão? Um profeta do Antigo Testamento, que está em Números 22, que Israel estava lá, e um inimigo de Israel, chamado Balaque, líder de um dos países inimigo de Israel, chamou Balaão e disse: eu te dou essa mala, zona de dinheiro, vai lá e amaldiçoa Israel. Ele disse: o que, rapaz, para me lá ganhar esse dinheiro? Peraí, ele foi. A Bíblia diz: se Deus não tivesse colocado uma jumenta, para Deus abrir o olho da jumenta, para a jumenta ver o que é que estava na frente esperando aquele profeta Balaão, eles iam morrer, tanto ele como a jumenta. A Bíblia diz que ele, indo doido para ganhar o dinheiro e ao mesmo tempo amaldiçoar o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus botou um anjo com uma espada no caminho. Vamos dizer que eles vão passar bem aqui, nesse lugarzinho. Eles vêm daqui, Israel está ali, lá embaixo, e Deus botou um anjo bem aqui, com uma espada, parado aqui no caminho, esperando eles dois, ele e a jumenta. Mas o profeta, quando ele está doido por dinheiro, ele está cego, ele não enxerga as coisas espirituais, ele só vê aquilo que o olho humano vê. Então ele não estava vendo aquele anjo, e a Bíblia diz que Deus abriu o olho da jumenta para ela ver o anjo. Bota no YouTube aí que tem essa história, tem até um filmezinho aí, história de Balaão e a jumenta, bota aí.
batia na jumenta para a jumenta dar ligeiro. Teve uma hora que ela parou e ele continuou batendo nela. E Deus abriu a boca da jumenta para ela falar com uma voz igual a do ser humano. E a jumenta disse: por que tu me bate? E ele disse: por que tu não quer andar para frente? Ele doidinho falando com a jumenta como se fosse com um ser humano. Ele nem sabia que a jumenta estava falando. Olha, irmão, quando o homem está doido por dinheiro, Deus vai usar várias maneiras para tentar falar com ele. Ele nem entende que é Deus tentando falar com ele. Olha o perigo de você vender aquilo que Deus te deu de graça. Aí lá vai ele batendo na jumenta, até que a jumenta diz: rapaz, tu não me bate, rapaz, tu não está vendo esse anjo aí? Aí que Deus abriu o olho dele, ó. Ele olhou o anjo com a espada: passa para cá para te ver, eu vou matar você e esse jumento aí, os dois vão morrer. Foi o que ele freou e voltou. Depois você lê Números 22, a história de Balaão e a jumenta. Então, irmão, no Novo Testamento, muitos pregadores do Evangelho são chamados de falsos profetas e também comparados a Balaão. Quer ver? Então, o que Jesus está falando em Mateus 10, não é proibido você ganhar uma oferta. Se alguém te oferecer, não é você que vai estipular: eu tenho que ganhar R$1 milhão, ou então eu não vou pregar. Eu, para me cantar, eu só canto se tu me der não sei quanto. Não, irmão, não é isso. Já vamos falar do salário, tá bom? Que Jesus disse: digno e obreiro, seu salário está aí em Mateus 10. Também Lucas 10. Nós vamos comparar um com o outro, com outros textos ditos para Paulo com respeito ao sustento daquele que prega o Evangelho, que a Bíblia diz que a igreja tem que sustentar ele. Mas é outra situação, não essa aqui. O dom que Deus me deu, eu não posso, pode ser de ensinar, de pregar, de curar, de profetizar, eu não posso estipular preço para ninguém, só porque eu vou ser usado por Deus, que não é meu, o dom não é meu. Então Deus compara isso com um falso profeta. Então, segunda carta de Pedro, né? 2, 1 em diante diz: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ao verso 3, ó. E por avareza, quer dizer, o amor, o dinheiro, avarento, tradução em Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, é a Bíblia que eu uso. Por favor, aí você tem no teu celular o Google. No Google tem todas as traduções da Bíblia. Por favor, digite o versículo que eu estou usando aqui e ponha do lado, tradução de Almeida, revista e corrigida, para você ler como nós estamos lendo. Porque multidão de traduções estão enganando você. Cuidado. Muitas traduções, o tradutor retirou ou acrescentou coisas que Deus nunca mandou ele fazer. Então aqui, 2 Pedro 2,3 diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormida. Quer dizer, uma pessoa perdida, está pregando, está curando, né? Mas é perdido, como Jesus disse em Mateus 7,23, naquele dia muitos me dirão: Senhor, preguei, fiz maravilha. Não te conheço, porque você cobrava, exigia que fosse dado isso, então tu não ia lá para pregar. Querido, quantas vezes alguém já me chamou: irmão, você tem o dom do ensino? Sim, quando Deus quer, a gente tem alguma coisa aqui para dar do ensino. Você pode vir aqui, como agora fui numa igreja, né? Mas antes me chamaram,
Pastor, quanto é a oferta que você cobra? Eu disse para ela: minha irmã, você me respeite, você me conhece, eu sei que você me conhece, que é uma pessoa que a gente já se dá há muito tempo, líder de uma igreja, esposa de um pastor que me convidou, pastor dela conheço muito, me conhece. Disse: minha irmã, me respeite, não diga nunca um negócio desse para mim, não estou indo lá por causa de dinheiro, amém? Ponto. Então, se a pessoa quiser dar, você nunca vai dizer não quero, a não ser que tu já tenha, tu é um milionário, para que tu ainda quer oferta? Tu já tem o necessário para viver, para que tu ainda quer oferta? Você então está exatamente igual a esses aqui, avarento, tirando de uma igreja que podia investir em outra coisa. Você está investindo em que? Aumentando, acumulando. Já tenho um carro, quero 10. Já tenho uma fazenda, quero 1.000. Com dinheiro de oferta, não faça isso. Nunca você vai ver em Paulo isso. Nunca você vai ver nenhum pregador da Bíblia, Jeremias, Ezequiel, ninguém. Tá bom? Em Cristo principalmente, ó, como rico se fez pobre por amor de nós. 2 Coríntios 8, 9. Então, aqui, ó, Deus está tentando dizer: cuidado você, que usa o dom como se fosse uma mercadoria, que usa como se fosse seu. Pastor, quanto é essa Bíblia? Tu vende essa Bíblia por R$1.000, vendo por 10 mil, 50 mil, porque é minha. Tu compra se tu quiser. Te vendo por R$1 trilhão, tu compra se tu quiser. Ah, pastor, ali tem um cara que vende R$10, compre lá a Bíblia. Agora o dom não, irmão. O dom não. É de Deus, Ele está apenas te usando como uma ferramenta. É dele. E um dia Ele vai te cobrar. Tá certo? Lucas 12, 48. A quem mais for dado, mais será cobrado. Pastor, tu não tem o dom de curar? Graças a Deus. Que às vezes, quando Ele quer, a gente ora, Deus cura. Pastor, tu tem o dom disso, daquilo. Às vezes, quando Ele quer usar, Ele é que usa. Agora, ensinar, a gente aprendeu, estudou, está ensinando. E eu não posso vender. É isso que Deus está dizendo: não venda. Não venda. Certa vez Deus disse para mim, usando um homem. Eu fui chegando numa oração, onde estavam vários irmãos orando na casa de uma pessoa. E um irmão que nunca nem me viu disse: não se venda. E eu fiquei muito zangado com ele, porque eu nunca vi ele, ele nunca me viu. E eu fiquei aqui, ó, esperando ali, orando também, dizendo: Deus, o que é isso? O que é isso? Não entendi. Mas orando só comigo. Quando terminou o culto, chamei ele, digo: irmão, você me conhece? Não, nunca nem lhe vi. Então por que você disse isso para mim? Ele disse: não fui eu senti só de lhe dizer isso. Passou o tempo, a gente estava pregando uma grande denominação, e o presidente geral da igreja, quando eu terminei de pregar, ele disse: olha, aqui nós estamos precisando de pastor, porque lá é o seguinte, a mensagem é assim, tu tem que pregar só o que eles mandam, só quer pregar só do jeito deles, não é do jeito como Deus dá. Eu prego a mensagem que Deus me dá. E lá eles queriam que você se amolde à doutrina da igreja de lá. E ele disse: aqui nós estamos precisando de pastor, a gente paga bem. Você pode vir para cá, diga quanto é. E aquela voz disse para mim: não se venda. Eu estava desempregado, não tinha salário de lugar nenhum, nem de igreja nenhuma. Tinha começado esse ministério aqui, presidindo essa denominação que eu presido aqui, que hoje estamos em Camboa, mas no início era no bairro chamado Coab, em São Luís, um prédiozinho alugado, com pouca gente, a maioria não contribuía financeiramente com nada, e era uma guerra violenta. O que sobrava era R$300 por mês, para a gente tentar ajudar, tinha que trabalhar em alguma coisa no secular, para ganhar um pouquinho, para inteirar, mas Deus me disse: ó, não se venda. E eu, olha, na mesma hora me lembrei da mensagem.
Então, meus amados, eu só estou aqui por causa disso. O cristão tem que ouvir a voz de Deus. Ouça também o que Jesus está dizendo aqui. Tá bom? Recebeu de graça, dá de graça. Por isso que uma das coisas que eu disse para Deus: não quero mais vender livro para ninguém. Todos os livros tu me deste para me escrever. Muitos livros, até a capa dos livros Deus me dá em sonho. Muitas mensagens vêm eu dormindo para me escrever quando eu acordo. Meu Deus, aí eu vou escrever, daqui a pouco terminei, é um livro. Então eu não posso nunca vender um negócio desse. Então eu fiz um pacto com Deus: não vou vender livro, eu vou doar, tá certo? Eu dou eles pelo Zap para você. Entra no meu privado, 98490-4763, código do Maranhão 98. Você está fora do Brasil, põe o 55. E também receber minha escola bíblica em áudio todo dia, 80 minutos de áudio todo dia, de ensino. Estamos estudando agora o tema, os mistérios do Antigo Testamento. Tá, e Balaão, tá bom? É comparado aqui na Bíblia com os falsos profetas, 2 Pedro, tá bom? Ele diz assim, ó, tá bom, tá aqui, ó, 2:15 diz, ó: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Você quer ir queimar no fogo eterno de Mateus 25:46? Fogo eterno, perdição eterna. Apocalipse 21:8, lago de fogo. Quer? Continue dizendo: eu quero vender como Balaão vendia o meu dom de profecia. Cuidado com isso, te reconcilia que é melhor. Nunca o missionário pode fazer isso. Já voltaremos para falar na próxima mensagem sobre o salário que a Bíblia diz que o pregador, o missionário precisa receber. Pega aí, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Somente a verdade nos libertará, nunca te esquece. Amém.